Olá, amigos, bem-vindos, paz do Senhor, ao Daily Devotions, o devocional diário da AD Gravataí, a nossa igreja, a nossa família. Irmãos, estamos aqui com o comentário hoje, os capítulos 24 a 26 do profeta Ezequiel. E é muito importante notar que esse texto que está registrado da profecia de Ezequiel, o profeta da Babilônia para o povo de Israel, e também com mensagens direcionadas a outros povos, como é o caso deste momento. Mas o tempo dessas palavras, desses dois capítulos, está ali entre os anos 588, antes de Cristo, e 585. Então, observem a importância de ver aqui Deus mostrando ao profeta Ezequiel para anunciar ao povo, que está na Babilônia, o que está se dando lá em Jerusalém, lá no território de Judá. E nós temos que lembrar que justamente a invasão, o ataque, a destruição do templo de Jerusalém, da cidade de Jerusalém, aconteceu no ano 586. E aqui, então, nesse tempo, o profeta está dizendo: Nabucodonosor, a Babilônia, 588, começou a atacar Jerusalém. Então eles ficaram ali criando aquela rampa para poder alcançar o topo do muro de Jerusalém para adentrar a cidade. Isso tomou um tempo, veio o cerco, o povo está lá faminto dentro da cidade, inclusive com práticas canibalísticas, porque as pessoas morrendo, de inanição, outros fugindo como foi o caso do rei Zedequias, que achou o caminho para poder escapar pelo muro em direção ao Rio Jordão e foi preso. Mas aqui, então, ele está narrando que o povo está agora nessa situação. Como é que o povo da Babilônia vai entender? Então Deus fala com o profeta, diz: agora tu faz uma ilustração. É um profeta que usa muito a mensagem ilustrativa para proclamar a sua profecia. E essa ilustração é sobre uma panela e também um cordeiro, repartido em partes e colocado dentro dessa panela com água, e também lenha por baixo, fogo, e ferver ela com ossos e tudo. E chega um momento que também ele coloca a panela sem água, sem nada, até ela ficar com aquela reluzente do aquecimento dela. E ele diz que essa panela é suja e não tem como limpar, arear ela. Ele está então simbolizada, esta panela, na cidade de Jerusalém. O que ela está sofrendo, a ebulição dentro dela, e também a sujeira, porque foi muito perverso o que aconteceu em Jerusalém naqueles dias, E é assim que então o povo está entendendo quando pergunta o que isso significa, E assim, então, agora o profeta começa também, Dentro desse contexto, existem os povos vizinhos, como os edomitas, amonitas, e moabitas, que estão se alegrando com a destruição de Jerusalém, a destruição do povo, o exílio do povo. Mas aí Deus fala com eles: vocês não vão escapar também do meu juízo, E Deus fala, então, aqui a maneira como ele trata estes povos. E também os próprios filisteus que estão no litoral, O Senhor diz: levantarei minha mão contra os filisteus. Muito bem, inclusive também uma outra cidade, que se arrogava, agora até com
a fragilidade, né, de Israel, das suas capacidades, né, de portuárias, enfim, com esta invasão, a cidade de Tiro, que era também litorânea e que tinha portos, né, para poder fazer comércio, agora se tinha como seria, né, aquela que teria vantagem sobre isso. E Deus traz uma palavra pelo profeta de juízo sobre Tiro, que também ela não ia escapar. A Babilônia mesmo ia chegar ali e destruir a cidade de Tiro. Então, esse é o momento que está o profeta profetizando e lá em Judá estão vivendo estas condições mais terríveis, né? A carta aos Hebreus chega nesse capítulo que é um dos mais conhecidos, né, lindos da Bíblia Sagrada, que é o capítulo da fé, dos heróis da fé, da galeria dos heróis da fé, do conceito, né, de fé. E assim que ele abre o capítulo 11, a fé mostra a realidade daquilo que esperamos, né? Nós não temos ainda, mas ela já nos mostra a realidade. Ela nos dá convicção de coisas que nós não vemos. Isso é fé. E foi por ela que os antigos, né, eles obtiveram aprovação. E agora começa então a narrativa dos personagens bíblicos que experimentaram o poder da fé. Pela fé, né, e também aqui está claro que o mundo, o universo, tudo foi criado pela palavra de Deus. E o que se vê originalmente, né, foi criado daquilo que não se vê. Isso é fé. Pela fé Abel, pela fé Enoque, né, e aí ainda vai dizer, sem fé é impossível agradar a Deus, porque todos os que têm relacionamento, se aproximam com Deus, não tem como, é necessário que creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Ele recompensa aqueles que buscam a Ele. Pela fé Noé, pela fé Abraão, pela fé Sara, né? E cada um deles viveu o seu tempo de fé, né? No caso, um construiu a embarcação para também livrar a raça humana da destruição, o outro também partiu para uma terra como Abraão, que não conhecia, mas sempre vislumbrando uma pátria melhor, e a Sara que teve um filho depois de perder totalmente o uso das mulheres pela idade, a velhice. Mas todos estes morreram na fé, embora não tenham recebido todas as coisas que lhes foi prometido, mas eles avistaram de longe, viram de longe, que coisa mais linda, e de bom grado aceitaram. E Deus não se envergonha de ser chamado Deus dele. Como que? Deus é conhecido como Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O salmo é o Salmo 110, versículos 1 a 7, é Salmo de Davi. Ele é um salmo também messiânico, porque ele trata, né, do reino de Deus, né? Desde Sião governará todos os inimigos, né? Os povos servirão, né, de livre vontade, um Messias, e ainda o Senhor jurou: você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, o que a gente muito estudou e leu no livro de Provérbios, no livro de Hebreus, dos Hebreus. Que Deus nos abençoe.